Acho que Copenhagen foi realmente um grande desafio na minha carreira executiva de pegar uma marca com já 70 anos de história, com um potencial enorme de crescimento, né, levar de 30 milhões para 1,4 bilhões de reais só Copenhagen. Foi uma trajetória incrível, sendo super firme em relação ao posicionamento, aquilo que é inegociável para nós, os processos produtivos. Para vocês terem ideia, um bombom Cherry Brand leva 14 dias para ser feito um bombom. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Vida é uma Venda. Começamos hoje nesse ambiente maravilhoso, líder, essa loja que tem o nosso coração, o showroom aqui da Gabriel Monteiro, que hospeda todos esses episódios da primeira temporada. Melhor pão de queijo do Brasil, tá aqui também na Líder. A gente já nem sabe mais por que a gente vê, isso aqui a gente está apaixonado. Mas uma marca genuinamente brasileira, que o ano que vem já completa 80 anos, com soluções para mobiliários, toda a parte interna e externa, todos os ambientes, móveis soltos, planejados, e assim, é impossível vir aqui e não se apaixonar, não é mesmo? Verdade, tem várias coisas que a gente já tá de olho, que inclusive o pessoal passa aqui e sempre sai com alguma coisinha, né? Falou, deixa eu ver isso aqui, quanto custa e tal. E aí os nossos convidados ou já são clientes ou se tornam clientes vindo Verdade. aqui. Então não deixe de vir conhecer esse showroom maravilhoso que está todo repaginado. E também é nosso parceiro, né? A Sankia RP, uma das empresas líderes aí de tecnologia no Brasil, que tem o sangue de vendas, que apoia a gente em vários outros projetos. A gente escolheu ela para estar também aqui com a gente, porque a empresa começa a crescer, a gente vende é bom, mas quando começa a vender um pouco mais, começa a ter desafios e a Sankia ajuda as empresas a ir para um próximo nível. Então, Sankia, obrigado mais uma vez pela parceria por mais um projeto desse. Muito E bom! agora vamos falar da nossa? Lá! Nossa Bora. entrevistada de hoje, uma mulher do mundo dos negócios. Não como mulher apenas, sou suspeita, mas vamos conhecer um pouquinho da Renata Vick, CEO do grupo CRM, que abrange as marcas conhecidíssimas Copenhagen, Cop Coffee e Deliciosas. Brasil Cacau, deliciosas. Inclusive, uma curiosidade, em Abenta, que é a sobremesa que mais faz sucesso em casa, que é uma briga, não podemos comprar a caixinha com 3 porque Theo, o devorador de inha benta, Meu acaba filho, com tudo. eu tenho um relacionamento com inha benta assim que precisa ser trabalhado na terapia. Eu não posso Doentio, ver é aquilo lá que eu não verdade. consigo falar não. E o interessante, a gente vai saber aí, ao longo da trajetória, que a Brasil Cacau foi idealizada, fundada e aconteceu tudo na liderança da Renata. A Renata começou sua jornada profissional aos 16 anos como estagiária de marketing na própria Copenhagen e passou por diversos cargos até chegar à presidência do grupo, conhecida aí por ver desafios como oportunidades. Então, assim, tem tanto aprendizado, a gente estuda bastante a fundo os nossos convidados e tem várias perguntas aqui que vai trazer isso à prova. Também, né, é muito interessante porque fez aí de uma marca familiar a um império gigantesco, né, com uma história aí com desfecho recente, novidades recentes, e é casada nesse meio todo, empresária executiva, deu tempo de casar, Hum. tem o filho Bruno, casada com o Fernando, e certamente também vai contar desses equilíbrios aí, como dar conta do pessoal e profissional. Então, eu que agora precisar trocar figurinhas, não é Vai ser mesmo? um doutorado pra gente também pra você. Então pode pegar a caneta e papel aí, pode fazer as anotações. Eu já tenho a primeira pergunta, posso começar aqui? Vamos lá? Boas-vindas a Ah, é. Então, eu tô Renata. ansioso a perguntar aqui, tô cheio de dúvida aqui com ela. Renata, seja bem-vinda, viu? Gente, que prazer estar aqui com Obrigado. vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns aí pela primeira temporada. Eu tenho certeza que quando eu venho aos podcasts, eu falo que minimamente a gente vai ter um papo muito gostoso, É. né? Curioso, cheio de insights. E espero poder contar um pouquinho mais aqui das minhas histórias, da minha trajetória e trazer conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. A Renata que tem sangue de vendas, né? Veio Sangue da de fera vendas. do pai, e aí tem muito dela aqui. A gente tava conversando, falou: sou vendedora raiz aqui, eu olho os negócios, né? A gente consegue tracionar. Então, Renata, faz até um overview pra gente também, pro pessoal de casa, desses 16 anos até virar CEO, um pouquinho dessa timeline aí, e se dentro disso, obviamente, já era um projeto de sucessão ou não, ou se
e eu no teu colo, como em vários casos acontece. Bom, vamos lá. Eu começo a minha trajetória em 98, com 16 anos, ainda muito jovem. E hoje, olhando, né, nesse retrospecto todo, meu pai, inclusive, sempre me diz que só deu certo porque existia uma intenção muito grande da minha parte em fazer acontecer. Hum. Então, eu acho que a gente plantou naquele momento a semente da sucessão, porque existia, assim, um interesse muito grande da minha parte em começar a construir uma história numa marca que já tinha um legado incrível, já era uma marca de 70 anos no mercado, quando foi adquirida pelo meu pai. Meu pai vem da indústria farmacêutica, a gente vai contar um pouquinho dessa história. Então era nada óbvio, né, estar à frente de uma indústria alimentícia, mas, grande marca registrada dele era a capacidade de ser um voraz comprador de marcas, né, e turbinar grandes operações com a sua visão comercial e a sua visão, principalmente, de comunicação que ele aportava nos planos de mídia, das marcas que ele comprava. Então marcas muito famosas como a Troveran, a Docil, a Pracur, Maracugina, Pantene, todas essas Incrível. marcas passaram, pelas mãos do meu pai, que soube trazer uma evidência muito grande, potencializar e turbinar realmente esses negócios. E quando ele comprou a Copenhagen em 96, 2 anos antes de eu entrar, a Copenhagen era uma empresa, claro, já muito bem consolidada, com seus 70 anos de mercado, muito reconhecida pela qualidade, pelo elo emocional que a Copenhagen tem com milhares de clientes e hoje já indo para a quarta geração de consumidores, mas era uma marca que na época faturava 38 milhões de reais. Então, para mim, mesmo que ainda muito jovem, eu vi ali uma oportunidade de entrar na companhia, construir. Foi diferente de acontecer uma sucessão, porque a gente levou a Copenhagen de 38 milhões para quase 2 bi de faturamento. Uau! Então, eu me considero, na verdade, parte dessa construção. Porque diferente de você entrar numa companhia que já tem um patamar de faturamento muito bem estabelecido, no meu caso, eu construí junto com meu pai. Na época, a Copenhagen era do tamanho de um produto, mais ou menos, do laboratório Virtus, né? Então, era um negócio realmente paralelo ao que ele tocava dentro do laboratório. Então, eu comecei pela área de vendas, por isso que eu falo que eu sou vendedora raiz, então já operei Legal. loja, gosto até hoje. Eu brinco que é um pouco menos romântico, porque meu pai é conhecido no mercado como um voraz comprador de marcas. E eu sou conhecida como uma CEO sola de sapato. Eu falei, eu acho maravilhoso isso, é a melhor Não é? definição, é um Vai elogio Não, para um na mim. baita loja elogio. mesmo, Porque eu exato. realmente não abro mão de visitar pelo menos 250 lojas por ano, em Caraca. todo o Brasil. Nós estamos hoje com 1.300 lojas em todo o Brasil. Eu conheço praticamente todo o parque de lojas. Seguimos num ritmo de expansão muito acelerado. Só esse ano, abertura de 300 novas franquias. Nossa. Então, sem dúvida, ter começado pela área de vendas, hoje fortaleceu o que eu acho que é a minha maior habilidade na atração, na execução, na visão sistêmica e na visão estratégica do business, que é a capacidade de execução. Eu sou uma pessoa que tem muita obstinação por colocar o Boeing na pista e fazer, de fato, o resultado acontecer. Então, começar na área de vendas, depois na área de marketing, depois franquias, enfim, expansão, me deu uma visão muito completa e diferenciada de marca, produto, canal. E quando você consegue, né, manejar bem marca, produto, canal, é quando você traz as melhores estratégias, que são as que são execuíveis, porque boa estratégia que não aterriza, para mim, não é uma Exatamente. boa estratégia. Acho que tem muita, Isso. a gente tá falando, né? Você falou no começo lá a diferença da mercado de medicamento, né? A Uhum, farmácia, mas ele tem essas mesmos três pilares, né? De uhum, alimentação também, né? A marca, os canais, né? Também uhum. tem muito disso, né? Muita Marca, semelhança nesse produto, Muita canal, aspecto. semelhança, né. né? Todo mundo que opera varejo, mas a gente tem mais uma especificidade, uma camada adicional, que é um varejo de franquias, não é tão simples, É. né. Sim. Então tem as suas nuances, eu conheço muita gente que, né, conversa comigo, às vezes até em entrevista, tal: "Nossa, eu tenho 20 anos de varejo", eu falei: "Quantos dias de franquia?". Porque é um mercado realmente que exige uma relação muito duradoura, de muita transparência, de muita confiança. Você está lidando com o sonho de muitos executivos que Exato. colocam a sua vida à frente, né? E você está entregando a ele o maior ativo que você tem, que é a marca, né? Então, essa relação é uma relação que exige muito cuidado, muito carinho, muito respeito. Que legal. E nessa jornada, né, por esses cargos que você foi passando, eu sou psicóloga, mas assim, Uhum. trabalhei diretamente com desenvolvimento humano
com preparação para a Uhum, liderança, né? Meus últimos anos na carreira executiva em multinacional foi justamente para a preparação de líderes para uhum, assumir aí alguns cargos, né, de nível maior. E eu falo muito para as pessoas, né, a gente vê muitas pessoas querendo ocupar a cadeira para depois estar pronta, né, então pra: "Ai, depois não, e eu já estou há tanto tempo, eu já fiz isso, eu já uhum. fiz aquele curso, e tal". Ao longo dessa jornada e até chegar na posição de CEO, como que você foi identificando, assim, olhando aí para desenvolvimento humano e olhando para Uhum. muitas pessoas que assistem a gente estão traçando essa carreira de liderança, como que você foi percebendo que estava pronta para um próximo passo, assim? Flávia, eu acho que vou te responder de uma forma bastante pragmática. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer a clareza de que resultados irrefutáveis lançam fora qualquer subjetividade. Então, eu sou uma pessoa muito focada na entrega de resultados e faço isso como líder com os meus times, de elucidar. O papel da liderança é elucidar a sua equipe, quais são realmente os alvos a serem atingidos e como esses alvos devem ser atingidos, porque quando a gente fala na preparação para uma cadeira de liderança, a gente não está falando só do hard skill, a gente está falando principalmente dos soft Principalmente. skills, né? Então, não vale tudo para chegar no resultado, né? Uhum. O quanto eu consegui entregar de resultado e de uma maneira sustentável e de uma maneira a construir equipes que estão preparadas para que eu tenha cada vez mais liberdade, tempo e disposição para alçar novas propostas Isso. para a companhia. Então, eu acho que a medida, né, como você vem me perguntar, quando que você foi sentindo que você estava preparado? Conforme as metas foram sendo alcançadas. Então, existia uma clareza muito grande e um ambiente onde não existia nenhum tipo de favoritismo pelo fato de ter uma relação familiar, e também pelo fato, né, meu pai esteve comigo durante 20 anos, soube me mentorar muito bem, Legal. enfim, eu tenho uma gratidão imensa, sem dúvida, considero um grande privilégio ter tido ele como uma referência, mas eu também fui exposta a uma situação que em algumas sucessões familiares não acontecem, que é quando a primeira geração se afasta da operação do business e a empresa já ficava sob a minha responsabilidade e ele numa posição de conselho de administração. Então, nos últimos 6, 7 anos antes da venda da companhia para um fundo de private equity, que foi uma jornada maravilhosa, extremamente bem-sucedida, onde eu me realizei assim muito fazendo esses 4 anos com a Advan e agora, né, a venda para a Nestlé. Isso. Então eu já estou como CEO executiva de um grupo que não é mais um grupo familiar desde 2000, né, iniciando primeiro pela venda para a Advan e agora para a venda para a Nestlé. E antes de 2000, o meu pai já havia se afastado das atividades operacionais também há um bom tempo. Então eu Uhum. já estava, né, preparada, foi naquele momento eu era vice-presidente, eu já estava preparada para assumir o cargo de CEO. E até acho que o fato da aquisição pela Nestlé e a solicitação para você se manter na Sem dúvida. posição é um baita Pela segunda indicador vez, né, Pela pela um segunda segunda baita vez, é. vez, né, com indicador a Advan e de com a de Nestlé, sim. resultado, né. E nesse sentido, só para clarificar, né, Uhum, para nossa audiência, assim, como que você entende que é de fato um papel de um CEO de forma efetiva, assim? Qual que é uhum. a sua responsabilidade quando olha para o O negócio? principal, o CEO tem que estar extremamente focado em direcionar a estratégia de crescimento do negócio e Uhum. assegurar a cultura da organização. Então, hoje eu diria que grande parte do meu tempo está focado em como eu alavanco a companhia de maneira sustentável, alinhado ao propósito da nossa empresa, tendo claro que os nossos valores são inegociáveis. Nós somos uma empresa hoje que tem uma cultura muito forte, a qual eu me orgulho muito. E nessas duas passagens que eu tive, né, a experiência de trabalhar com fundo e agora trabalhar com uma multinacional, eu vejo o quão bem feito foi feito esse trabalho a ponto dos estratégicos olharem e dizerem: vocês são standalone, vocês precisam se manter standalone, porque de fato o que faz esse Boeing, né, que tem marcas muito fortes, que tem um ecossistema todo montado de stakeholders engajado, é justamente a especificidade da cultura, e no nosso caso do canal também, que a gente opera. Então, o CEO ele tem que ser um grande direcionador. Ele tem que atrair e reter talentos, cuidar da cultura da organização e direcionar crescimento. Nada,
Você é CEO da CRM, das 3 Das marcas, 3 marcas, sim. e um pedido, né, quase que Uhum. uma súplica da maioria dos Uhum. empresários, ou enfim, quem vai para um cargo de liderança igual o seu, é fazer o famoso equilíbrio, né. Pô, família, você tem 3 grandes empresas, cada uma ali tem seus objetivos, tem público Uhum. diferente. Você consegue, na prática, fazer essa gestão, tanto de performar tão bem as empresas ali Uhum. né, com desenhos diferentes, com Uhum. BPs diferentes, e a vida pessoal? Como é que você consegue fazer isso Muito na legal a prática? Eu tento pegar de gente alguém e dizer: "Ah, não, a gente vai não, tá", mas como você faz na prática? eu acho muito legal, abordar esse tipo de questão, né, nas entrevistas, podcasts que eu participo, porque de fato é uma curiosidade, eu também vejo nas minhas redes sociais, impressionante, acho que a maior, Muito. É audiência que eu difícil, é tenho, são difícil. pessoas me perguntando, né, que acompanham a minha rotina e querem saber como é que as pessoas brincam e falam assim: "Nossa, mas parece que você é um polvo, né, porque você está em vários lugares ao mesmo tempo, você usa dos seus tentáculos para estar e Parece que tem abraçar que tudo vender e a alma, todos", né, vai né. nem Não, vender a e alma da pra sua estar onde você tá, rotina, né. conta da sua Então eu vou rotina, o horário que contar. você acorda Ah, já. Vou porque tem contar. uma rotina pessoal sua que Vou contar como eu consigo dar conta de tudo. Acho que é assim, gente, não tem segredo. O primeiro ponto que tem que ser inegociável em qualquer agenda que você assume, uma agenda executiva, uma agenda pessoal, tem que haver uma disciplina. Eu acho que no meu caso, eu até, talvez a minha disciplina seja até um extremo, né? Sim, sim. Porque eu realmente, minha mãe dizia, falava assim, nossa, se é que é possível, a Renata consegue ser germanicamente britânica. Ela muito boa, muito né, boa. de tão Melhor rigorosa que eu definição. sou com a minha agenda. Mas isso, de fato, começa num primeiro momento com autoconhecimento, né? Assim, aquilo que me move, aquilo que é mais fácil para mim, como é que eu organizo as minhas atribuições, o que que eu delego, o que que eu não delego, o que para mim é negociável. Então, eu tenho muita clareza sobre como eu tenho que dividir o meu tempo, né, entre o meu lado profissional, o meu lado pessoal, momentos da vida, gente, quem está nos ouvindo, né, isso é É isso aí. importante. Nada é eterno, né? Quando o Bruno tinha Exato. 2 anos, eu tinha uma demanda. Com o Muito Bruno tem boa. 18, eu tenho uma demanda completamente diferente. Então, como também, né, nós todos, profissionais, mulheres, homens, e aí aqui não acho que é só um desafio nosso como mulheres, mas um pouco mais, talvez complexo para nós, mas como que a É gente assim. também entende que tudo é feito de fases, de etapas, né? E a gente tem que ter tranquilidade em alguns momentos de dizer, essa etapa exige um pouco mais de cuidar da família, essa outra eu consigo estar um pouco mais. Mas assim, pessoal, o resultado precisa de alguns sprints na vida. Eu não conheço nenhum dos Sensacional. meus amigos que eu já sei que vieram aqui, né, e de grandes profissionais que a gente admira, que não tenham dado um sprint forte. Mas a vida é uma maratona, então a Uhum. gente não pode sacrificar, né, o nosso esforço só no sprint, mas a gente também não pode negligenciar que em alguns momentos vai ser necessário maior dedicação ao trabalho, à família, e aí depende do momento que você está vivendo. A minha rotina, eu acordo 4h40 da manhã, Aí, aí. todos os dias. Essa é uma maneira de manter a disciplina, né. Você faz o dia no meu caso, de Sim. novo, que sou uma pessoa diurna, eu funciono muito bem de manhã, eu prefiro começar antes das 5 e acabar às 9 do que virar madrugada. Eu funciono muito bem de manhã. Então eu acordo, eu sou alucinada por prática de atividade física, então eu pratico pelo menos 2 atividades físicas de manhã. Eu gosto muito de fazer musculação, corrida e outros tipos de atividade física. E eu tô pronta para começar a trabalhar às 7h30. Então, 7h30 eu já tô respondendo os meus e-mails, já tô olhando a minha agenda, já tô me conectando com algumas pessoas do meu time e por volta das 8, 8h30 eu já tô no escritório. Tento terminar, né, as minhas rotinas de escritório até 6h30, 7 horas. Faço questão de voltar para casa, jantar com o Bruno, ter o nosso momento juntos. Quando ele era menor, eu trabalhava próximo do escritório, então eu almoçava com ele todos os dias, conseguia voltar para casa para almoçar. Hum. E com isso você vai ajustando e elencando, principalmente, quais são as suas prioridades e aquilo que você deve perseguir sem, para isso, precisar fazer com que a sua vida vire um caos. Você não tem, mais uma vez, né, só para deixar Não carimbado, que não tem tem magia, mágica, tem disciplina. disciplina. E é É, libertador, pessoal. Por mais incrível, muita gente me é pergunta. isso. É isso Muita aí. gente me pergunta. É legal a exato. Na gente verdade, é falar o sobre esse contrário, né? Isso tabu, é né? Sim, é. muito É legal. legal, porque assim, as pessoas, nossa, mas a sua vida é tão organizada, é tudo tão dentro do Excel. As pessoas é tudo tão dentro do Excel. Gente, é libertador, porque eu sei que eu vou conseguir fazer tudo Eu aquilo dou naquele dia. conta. É isso. Se eu não me organizo, eu não consigo fazer tudo aquilo. Então, eu acho que gera mais ansiedade para quem é desorganizado. Fica a dica. Muito As mais. pessoas são mais ansiosas. As pessoas mais organizadas são menos ansiosas. Porque elas Sabe o que vai sabem Elas sabem. acontecer. dimensionar o que cabe no dia e o que é prioridade.
Que Caraca. legal, legal, muito bom. E voltando só um pouquinho ainda, né, nessa questão de tantas Uhum, questões do familiar, e você tocou num ponto que eu queria, voltar sobre a questão da cultura. Então é um grupo, mas são 3 uhum, empresas, e especialmente que nem a Copenhagen Brasil Cacau, que uhum, tem, públicos, né, diferentes, uhum, entram aí, até legal uhum. você contar do Posicionamento das do marcas. posicionamento, né, Uhum. considerando isso. A cultura é do grupo ou a cultura é da marca? É do grupo, então a gente é um grupo franqueador, que hoje tem 3, amanhã pode ter 5, 10 marcas. Então a cultura é do grupo CRM, que é detentor das marcas Copenhague, Brasil Cacau e Cop Coffee, e existe uma clareza muito grande dentro da nossa organização do posicionamento das marcas para o público consumidor. Porém, para os stakeholders, que são os nossos franqueados, Isso. os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, existe todo o conceito de cultura da companhia, né? Uhum. Inclusive, a própria cultura da companhia é o que dita, né? Eu brinco que um dos nossos principais mantras, né, lá dentro é que pessoas dizem: Nossa, a Renata é uma empreendedora muito ousada, porque ela faz grandes, né, movimentos no Movimentos. mercado, mas ela é extremamente inflexível no que tange o posicionamento das marcas. Essa visão, né, antagônica, ela é muito, ao meu ver aqui, ela é muito positiva para proteger e blindar, né, o que as marcas têm de melhor, que é como elas se comunicam com o seu consumidor final. Então, eu digo que eu mudo tudo ao redor de Copenhagen para não mudar a Copenhagen, né. Que Fantástico. legal. Essa foi a minha inflexão estratégica ao trazer a Brasil Cacau para o mercado. O Brasil Cacau tem 15 anos hoje de mercado, completa esse ano 15 anos de marca, já tem mais de 500 lojas em todo o Brasil. Ela garantiu uma penetração de market share para o grupo CRM, uma vez que a Copenhagen, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente trouxe a Brasil Cacau, tinha aproximadamente 250 lojas. Hoje a gente está com 800 lojas, Copenhagen. Então, existiu todo um olhar de qual é o posicionamento de cada uma das marcas, qual é o território a conquistar e com que marca eu vou para cada um desses territórios. Então, com isso, a Uhum. gente não gerou elasticidade na marca Copenhagen, mantendo a essência de uma marca sofisticada, de uma marca que realmente tem um olhar muito cuidadoso sobre as histórias que ela constrói. É uma marca, quando eu cheguei aqui com a sacolinha vermelha, né, é icônico. A É gente impossível É sabe não icônico. que é sorrir uma ao é ver. É impossível impossível não não sorrir. sorrir, né. É. A Copenhague, ela tá 100% atrelada a momentos especiais. O consumidor nos vê como uma marca de presentes em forma de chocolate. O valor agregado da marca Copenhague, a artesania da marca Copenhagen, né, os clássicos, a gente vai falar um pouquinho, né, a força das submarcas, Língua de Gato, Sherrin, a Fantástico. Benta, a Lajotinha, isso só a Copenhagen tem, é irreplicável, né, é um É. território praticamente blindado que nós temos. Eu fui CEO de Lindt no Brasil 5 anos Uhum. na minha trajetória. Fui fundadora de Brasil Cacau, trouxe Cop Coffee. Eu vejo que todas essas grandes inflexões estratégicas que eu trouxe foi justamente para preservar a essência e o território de Copenhague. Nada, você teve a questão do seu pai lá, que era Uhum. né, um voraz comprador de marcas. Depois veio a Copenhague, já uma marca Sim. estabelecida, né, já com muitos anos. Uhum. E aí veio a Brasil. Ela foi criação de vocês, quer dizer, do Uhum. zero. O que que foi de diferente você pegar uma marca e fazer escalar ela, e a outra de começar do zero? Completamente diferente. Completamente diferente, super legal essa indagação. Eu digo que eu tenho uma enteada e um filho, né, então é Que quase que legal, isso que mesmo, legal. porque pensa que quando você recebe uma enteada, você tem que entender o histórico, né, assim, ela chega de alguma maneira com as suas referências Muito estabelecidas, com a bom. sua história, né, com DNA Essência. de origem diferente E com a da cultura. marca do founder, né, a marca do founder é diferente, você concebeu ela desde da ideia inicial. Então, eu acho que Copenhagen foi realmente uma grande desafio na minha carreira executiva de pegar uma marca com já 70 anos de história, com um potencial enorme de crescimento, né, levar de 30 milhões para 1,4 bilhões de reais só Copenhagen. Foi uma trajetória incrível, sendo super firme em relação ao posicionamento, aquilo que é inegociável para nós, os processos produtivos. Para vocês terem ideia, um bombom Cherry Brand leva 14 dias para ser feito um bombom.
São artesãs Olha que fazem isso. esse bombom. A Inhabenta, até hoje, o ponto do Nossa. marshmallow, para que a gente não Mentira. tenha, né, nenhum tipo de outra consistência que não o da cremosidade, a gente ainda alimenta, né, das batedeiras para as linhas de produção manualmente. A gente embala as inhabentas uma a uma na mão, naquele papel que parece um origami, né, praticamente, Aham. para se fazer aquilo. Os laços, as sacolas, a sofisticação nos shoppings. Então, essa experiência de marca que Demais. Copenhagen tem é algo que eu tive que olhar, né, e traçar o meu plano de trabalho, que era justamente mudar tudo ao redor de Copenhagen para não mudar a Copenhagen. Já em Brasil Cacau, eu tive esse grande insight, né? Essa ideia partiu de mim. Meu pai soube abraçar essa minha proposição, o que foi bastante disruptivo, porque quem tem também um DNA muito forte num mercado já maduro, já bem estabelecido, tem um pouco mais de dificuldade de Sem dúvida, entender o sem novo dúvida, público sem dúvida. consumidor. Então, Sim. foram anos e anos, e foi um momento, gosto de falar isso porque foi um momento muito especial da minha vida pessoal. Eu digo que eu concebi os meus 2 bebês, né, É. porque o Bruno e a Brasil Cacau foram concebidos, o Bruno nasceu 3 anos depois, mas a Brasil Cacau e o Bruno foram concebidos, dentro de um quarto de hospital. Eu fiquei, infelizmente, internada 5 meses na gestação do Bruno, e ele é prematuro de 27 semanas, fiquei mais 2 meses com ele na UTI. Nossa. E foi um momento que, de novo, aqui respeitando a individualidade de cada mulher, mas eu acho que a gestação, ela aflora na mulher algumas características. Em mim, aflorou muito o meu senso criativo, a minha facilidade de idealização, de planejamento. Então, eu aproveitei esse momento onde eu estava me sentindo bem e preparada para isso, para fazer toda a concepção do planejamento estratégico de Brasil Cacau. Então, foi um momento muito especial, né, na minha vida. Eu falo que realmente eu gerei 2 filhos ali. E a Brasil Cacau chega com um propósito incrível de democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Ela é uma marca que é alegre, é jovem, é colorida, tá nas ruas, tá nos quiosques, tem o sorvete. Então ela é uma marca que tem um propósito de estar no dia a dia, né, uma marca de Uhum. dia a dia. Ela é muito forte nas suas trufas, que é a nossa receita mais gostosa, nos sabores brasileiros, nos tabletes, né. A gente tem hoje como embaixador o Léo Santana, que representa um pouco, Exatamente. né, do que é essa característica do brasileiro, da alegria, da vitalidade. Então é completamente diferente você dar sequência a uma história e você conceber uma nova marca. Tem algumas perguntas eu vou fazer só mais uma. Tem Hum. porque assim, ó, a gente olha isso e fala: "Pô, que Uhum, legal". Ela estava lá, ela pensou, já tinha um histórico, que legal, uhum, montou, as coisas vão andando. Teve na Brasil especificamente, uhum. teve algum momento de muita dúvida, de muita Sem dificuldade, algum dúvida, sem ponto que você falou: dúvida. "Eu acho que talvez nem Uhum. vá". Teve? Não, sem Teve? dúvida. Gente, empreendedor tem dor no nome, né. É. Então, a partir do momento que você escolhe empreender, você sabe que você vai passar por momentos de frio na barriga, né, de dúvidas, de incertezas, e aí você tem que seguir, Mesmo né, com alguém com tanto histórico de track mesmo com record, assim, de um dos pontos também que me deu muita coragem, né, de seguir nesse plano, é que a gente tinha um know-how já muito bem estabelecido de franquias. De novo, a marca é diferente da Copenhagen, os produtos são diferentes, o mercado consumidor é diferente, sim, mas o canal é muito importante. Eu acho muito mais muito. arriscado quem não tem experiência em franquias, E e tem experiência, por é isso exemplo, aí, né, em chocolates para a classe BC, tentar montar um a franquia. negócio onde o Franquia. canal é completamente diferente. Então eu tinha muito conhecimento do mercado de chocolates, eu tinha todo o conhecimento industrial, né, para fazer as adaptações necessárias. Existia uma demanda reprimida, na época a gente tinha mais de 20.000 leads em busca de novas franquias, Uau! e a gente não tinha naquele momento um adensamento para Copenhague sem que naquele momento fosse necessário, gerar qualquer tipo de mudança no posicionamento da marca, mas me parecia na época menos desafiador por conhecer bastante do mercado de franquias. Que é Que um legal. que é realmente um canal É isso, bem específico, bem né, com específico. suas dores bem específicas, né. Às vezes foge um pouco da mão, né, porque aí você tem um Negociações com shopping, é, como buscar o ponto comercial isso aí. adequado, como treinar nosso time de vendas, como acessar o time de vendas do franqueado, Exatamente, o né. acesso, né, acho que Assim, principalmente com 500 no caso, 1000 e pouco sim, total, né, olhando ali de longe, sim. como é que consegue desdobrar essa cultura que é tão forte nessa quase essa Uhum, blindagem que tem com concorrência de altíssimo padrão e sim. marca, lá na ponta, né, passando Uhum, por tantos pontos, né. sem E dúvida. você cita, né, citou em alguns podcasts que eu ouvi, outros em alguns Uhum, episódios, essa questão
estar na loja como um diferencial para garantir Fundam essa cultura, né. Essa sola de fundamental. sapato que você Gente, falou é não estar existe lá, né. varejo sem operar o varejo. Eu não sei, vocês também aí como super especialistas, Exatamente. quando me pedem, né, qualquer orientação, eu falo: "Espera aí, antes de mais nada, você está vendo o número no Excel ou você está indo a campo, se conectando com as pessoas, com predisposição de escuta ativa, de ouvir o consumidor, não é só o campo, a sua equipe de vendas, né. Eu vou para a loja, a primeira coisa que eu faço é ouvir o cliente, né. Então eu sento e de novo, pessoal, o mais importante, o nosso Brasil, e eu aprendi isso, né, com Copenhagen e com Brasil Cacau e agora com Cop Coffee, eles são vários países dentro de um único país. Uhum. A questão geográfica do nosso país nos Bacana. traz uma complexidade, acho que como poucos, né, países têm aqui. Então eu conheço muitos CEOs que dizem assim: "Não, eu também visito loja 3, 4 por semana, por dia". "Mas onde você vai?". "No Quadrilátero, Iguatemi, Morumbi, É Eldorado". Eu falo: verdade. "Gente, vocês não conhecem O o Bra Isso consumidor não de é o Brasil. vocês, E até né, o vocês têm que consumo do ir". Eu vou para o chocolate Centro-Oeste, mesmo. vou para Rondônia, vou para Cuiabá, semana que vem estou em João Pessoa, eu faço o Sul, assim, é importante entender, né, de maneira regional o que acontece com a sua marca, a recepção do seu cliente, aquelas oportunidades que ainda não foram capturadas. E também uma outra dica que eu deixo aqui que eu acho valiosa, que eu faço muito, uso isso como um guia para mim aqui. Eu sou aficionada, você perguntar hoje: "Renata, qual a disciplina que você mais ama?". Para mim, a disciplina que mais me encanta é entender o comportamento das Uhum. pessoas, né, do consumidor, do cliente, do meu primeiro cliente, que é o franqueado. Então, quando eu vou a campo, eu não olho só o mercado de concorrência direta. Eu entendo que eu tenho que ampliar esse espectro de atuação e olhar, né, principalmente os mercados indiretos, porque os mercados indiretos eles ditam muito o comportamento. E quando você entende o comportamento, você traz a solução Exatamente. mais assertiva. Então, beauty, fashion, tech são mercados que, para mim, são mercados muito importantes de serem estudados. Porque, da Uhum. mesma maneira como Copenhagen é presente em forma de chocolate, isso poucas marcas de chocolate conseguem chegar, né, nesse estágio, eu tenho certeza que se eu não for eficiente na minha oferta de presente, ele deixa de comprar chocolate Copenhagen muito mais facilmente para comprar beauty fashion do que para comprar outro O chocolate. chocolate. Né, Porque o então, eu preciso chocolate é entender qual é a insubstituível. oferta que É. essas lojas oferecem hoje, né, qual o price point, como que é a embalagem, como que é a experiência presenteável, como, né, então, tem um contexto, a gente também tem uma força muito grande nos sazonais, né, então Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas muito fortes pra gente, aonde outros mercados também têm dominância, então Sim, a gente Páscoa precisa é conhecer. o Páscoa é principal. 30% do faturamento anual da nossa Uau. companhia, É. muito forte. Renato, e o que que você olhando lá, principalmente falando lá com o cliente lá na ponta, o que que mais aprendeu? O que que você aprendeu das marcas, assim, Você se escutando eles? identifica, você diz quem é você para o cliente final quando está na loja ou não? Ou é Eu meio faço cliente eu faço oculto? Boa, tem boa, alguns Flá. lugares que eu não consigo me esconder, as pessoas já me Ah, conhecem. Mas eu tento sempre fazer uma jornada primeiro de cliente oculto e depois no Aham. final eu agradeço, claro, e me apresento. Mas o que para mim o que eu mais observo é se a jornada tá fluida, né, dentro da loja. Então, com isso a gente traz muitos insights de como melhorar o visual merchandising, como melhorar, o acesso, né, aos produtos, se tá clara a precificação, se a gente está conseguindo trabalhar as novas categorias que precisam de mais reforço, como uma plataforma de saudabilidade, que foi uma grande inovação que a gente trouxe, que hoje já representa mais de 10% do nosso faturamento. explica, fala O um que pouquinho mais eu ia dessa, falar, explica que como que Legal, é agora, né? essa pô, plataforma? Essa foi acho que uma das mais, talvez os projetos que mais mexeu comigo, porque ele fala muito sobre o meu lifestyle, então, foi um prazer poder desenvolver esse projeto, que é a categoria So Good na Ah, Copenhagen e a categoria Bem Me Faz na Brasil Cacau. Então são produtos clean label, uma formulação realmente 100% limpa, só com ingredientes naturais, para todos aqueles que buscam um lifestyle mais equilibrado e querem colocar o objetivo, o racional estratégico por trás dessa linha é aumentar, dar acesso para quem quer aumentar o consumo de chocolate, dentro da sua rotina. Então, hoje é indicado que você adicione de 30 a 50 gramas de chocolate, dentro dessas características, uhum. amargo, zero lactose, sem açúcar, sem edulcorantes artificiais, dentro da sua rotina. Então,
o meu olhar era um olhar de transformação. Meu olhar era, puxa, eu vou manter o momento da indulgência, do presente, do chocolate gostoso, do chocolate de qualidade, que as pessoas sabem que vale a pena ter aquele momento, né, de altíssima indulgência quando chega a sua inha benta, o seu cookie, o Uhum. seu café, o seu cappuccino. Isso jamais vai deixar de acontecer na Copenhague. E quanto mais consciente o consumidor fica, mais criterioso ele é na escolha das marcas. Então, a Sim. gente sabe que a gente vai Sem ser uma marca dúvida. que, se houver algum tipo de mudança no comportamento, a última a ser desconsiderada no momento de alta indulgência, mas a gente tem a ambição de colocar o chocolate mais próximo da rotina, né, de atuais e novos consumidores, porque quem hoje tem dieta restritiva, é diabético, celíaco, intolerante à lactose, de alguma maneira não encontra tão facilmente uma oferta de chocolate que seja Isso que eu ia gostoso, falar, Eu o ia falar sabor. esse ponto, gostoso, que seja né? Existem bom. Que muitos seja produtos gostoso atualmente, e que mas realmente seja clean label. Então eu falo, ou ele é muito gostoso e não é tão clean label assim, ou ele é clean label e não é tão gostoso assim. A gente levou 4 anos para desenvolver essa nossa, formulação. sim. Hoje já representa 10% do nosso faturamento. Uau. Estamos fazendo todo um trabalho agora, 10% do faturamento da 10% do Copenhague. faturamento. É bem expressivo, é É bem muito. expressivo. É. E agora com uma ampliação também. A gente já está olhando para Canal Farma e outros canais que Claro, faz todo fazem sentido. sentido a gente entrar com essa linha específica. O único objetivo é especificamente a linha So Good, porque vai gerar maior awareness, maior conhecimento da marca e automaticamente aumentar a recorrência. É, e que a gente come feliz, né, de estar Come comendo feliz, e a chocolate, gente tem que né. dar acesso, né? Se vocês É. tiverem esse produto em mais pontos de contato, Sim. maior a chance de conhecimento dessa proposta que o Grupo CRM entrega através da Copenhague e da Brasil Cacau. Eu já tenho um desejo ainda É. em mente. Minha benta desse jeito. Olha, Vou comer uns 6 no tá aí o almoço, 6 desafio, na hein? Nossa, Tá aí o desafio, tá aí o lançados. 6 no desafio. almoço, 6 na janta. Olha, foi a Renata lá, falou que faz bem pro. Meu Deus, que E eu delícia. lembro, a última multinacional que eu trabalhava, eu consumia, o edifício é bem do lado do Shopping Galeria lá em Campinas, né. Então eu Loja consumi super forte nossa é, lá. Muitas eu mesas, eu co café. não, Exatamente. Thaís, minha franqueada querida. Olha que Conheço legal. não, e todas. eu sou cliente assídua, olha Vou meus passar lá e falar que pontos a aí. Thaís, é isso? Thaís, já Thaís. trabalhei na loja dela, já fui Ah, vendedora. então, que Ah, que legal. legal, que E legal. aí a gente tinha muito hábito de, ir almoçar no Uhum. shopping, né, naturalmente, e na volta passar ali na Copenhague, pegar pra gente tomar o café na empresa Uhum. ali na parte, de descompressão lá da Uhum. empresa. E aí sempre era isso, tô de dieta, tô de dieta. E aí eu Uhum. lembro que uma amiga minha falou dessa Uhum. linha, né, da So Good, aí a gente: "Ah, então tá bom", pronto, aí Pronto, era solução dos desculpa, Desculpa pra problemas. aí pronto. pra sempre era assim, era muito legal. Renata, e olhando aí, né, com o seu papel de senhor, a gente implementa, das minhas empresas, a gente implementa operações comerciais. Então vai desde playbooks, Uhum. scripts, CRM, sales ops, a gente faz toda uma gestão. E aí a gente olha muito que o departamento em geral nas empresas, o departamento comercial, ele é muito amador na grande maioria das empresas e muito passa pela falta de dados, né? É, a gente faz perguntas básicas, por exemplo, para Uhum. entender os problemas, né? Que eles vêm com os Uhum. problemas, e aí a gente quer entender os problemas, a gente começa a voltar com perguntas. Falta muitos dados, enfim, específico. Hoje, quais são os principais indicadores que você olha, dando um overview da sua operação, quais os Muito indicadores que legal. você olha ali? Olha, eu acho que eu vou entregar aqui que eu realmente sou uma CEO de vendas, né? Porque eu acho que antes de dar bom dia pro meu marido, a primeira coisa que eu vejo é o selinho sell-out, Ah, né? que legal, que Então, legal. hoje em dia, ao contrário, né? A gente tem muito acesso aos dados, a empresa já está realmente num estágio de Sim, sim. governança que me dá muita segurança de conduzir o business. Então, hoje a gente tem isso tudo de uma maneira a realmente um toque, né? E fica no celular o tempo todo. Durante o sazonal é quase que. Vocês imaginam, né? A gente fica ali com as telas todas, Volume. sabendo minuto por minuto. E essa é uma vantagem de você ter o canal de franquias, né? Então você tem a leitura. Se o produto deu, eu tô sentindo isso agora, né, lá na Nestlé, que assim, nossa, quer dizer que então você faz um produto, lança o produto, põe mídia no produto, você já sabe no dia seguinte se você tá vendendo? Sim, já sei na mesma hora, Caso né, canal. se tá vendendo. Então, acho que os principais KPIs, sem dúvida nenhuma, no nosso caso, sell-in, sell-out. Para mim, sell-out, same store sales, é Exatamente. bíblia, né? Quem Uhum. vocês perguntarem aí, sabem, eu falo isso em todas as nossas convenções, que o direcionador estratégico do nosso negócio, que hoje tem expansão como uma grande alavanca, como eu disse aqui na minha apresentação, a gente abriu 300 lojas esse ano, continuaremos, né, com pace de expansão, muitas oportunidades para quem está inclusive nos assistindo aqui, se interessa em franquias.
O Grupo CRM tem muitas oportunidades, tanto para Copenhagen quanto para Brasil Cacau. A meta de vocês é 2.000 Dobrar, lojas, vamos né? dobrar o número de. Já dobramos uma vez, né? De 2020 para 2024, a gente saiu de 800 lojas para 1.300, mas dobramos faturamento, EBITDA e todos os demais indicadores. E agora o nosso objetivo é, nos próximos 5, dobrar Dobrar de novamente. novo. São mais 2.000 lojas aí para serem inauguradas. Então eu olho muito sell-in, sell-out, same store sales, que para mim é muito importante. Caixa, né? Acho que Como até CEO tem que explicar olhar. para o pessoal, né, Uhum. essa diferença. O que é? Isso, Sell-in, seria muito legal. sell-out é porque, no nosso caso, nós somos uma vertical de negócio, que é mais um fator de especificidade e complexidade na gestão, né, de um CEO. Porque geralmente você pode ter só a área de vendas, né? Então só a parte de varejo, não tem indústria, você terceiriza ou coisas do tipo. A gente é uma vertical, a gente tem indústria, fábrica, varejo de lojas próprias, varejo de franquias, varejo digital. Então tem uma complexidade por ser uma vertical de negócio. Então, sell-in é quando a gente faz a venda ao franqueado. E sell-out é quando o franqueado faz a venda ao consumidor. Então, uma coisa é a positivação, aí tem a venda e a receita da indústria, e depois Outro a de venda ao consumidor, a receita do franqueado. E o Same Store Same Store Sale? Sales é a mesma base de lojas, né? Então, eu estou crescendo. No nosso caso, a gente está esse ano com um crescimento muito acelerado. A gente vai fechar o ano com aproximadamente 20% de crescimento e mais de 10% no Same Store Sales. Então, existe uma preocupação muito importante nossa de crescer, não só através de novas lojas, mas através do Same Store Sales. A própria loja cresça, A própria loja. Same Store Sales sem é a ser mesma isso, até- base de lojas. Então, o Shopping Morumbi no ano de 2023, o Shopping Morumbi Morumbi, no ano de Isso, 2024. esse é o comparativo né? dele com ele mesmo. Ele com ele mesmo, exatamente. Para a gente entender se o próprio Isso. parque Isso. tá. Que aí é reflexo o quê? Das ações de marketing, da inteligência em transformação de portfólio, de treinamento, de ações com a equipe de venda. Isso Você já gera tá com- muita segurança para o franqueado Muito. novo, né? Saber Porque daí que ele ele tá sabe que entrando. os franqueados que já estão, eles estão crescendo também. Não Sem é só dúvida. a Copenhagen com Perfeito, Flávia. número, maior quantidade de franqueados, Não. mas todos os E franqueados uma crescem expansão juntos. consciente, né? Que não gere canibalização, que não exato. gere. Né? Hoje o nosso churn é baixíssimo, menos de 1%. Muito baixo. Muito baixo. Franquia, né? E como que você. Eu tenho uma pergunta que é sobre o canal. Como todo canal é um cobertor pequeno, Uhum. né? Ele cobre o pé, descobre o peito, sai um pouquinho do pé. Eu falar do de franquia, que talvez seja um dos que tem mais desafios nesse processo todo. Crescer via franquia, você já fez aí a sua lista, né? De benefícios, mas pode repassar aqui quais são. Uhum. Mas quais são os desafios de crescer nesse volume, né? Quer dizer, essa quantidade, com os principais, com o canal de franquia? Qual que é o desafio que tem, que vocês veem? Bom, eu tô vivendo isso todos os dias, então acho que me sinto muito à vontade de compartilhar com vocês. Eu acho que o maior desafio é você ditar ritmo com uma qualidade na tua expansão, né? Então, como é que você faz isso de forma mais acelerada, garantindo as premissas que, ao meu ver, são inegociáveis, porque a gente não joga para o curto prazo, a gente joga para o médio e longo prazo, e a gente tem um track record muito positivo que a gente sabe que eleva a nossa responsabilidade de continuar acertando, né? Como até agora, né? De novo, o churn é muito baixo, os franqueados têm um nível de satisfação muito alto, a gente vem trabalhando com Same Store Sales muito positivo, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado dessa história continuar sendo sempre essa mesma história vencedora. Então, acho que o grande desafio é como que você traz esse engajamento para a sua rede de franqueados no conceito, agora eu vou mudar um pouquinho, que é o que eu falo para eles, no conceito de ganho de market share. Então, a responsabilidade do ganho Same Store Sales não é só do franqueador, né? Existem algumas regiões que, de fato, estão saturadas. Então, por mais que você tenha a melhor eficiência operacional do seu franqueador e você, como franqueado, também se responsabilize, porque o papel das partes numa relação franqueador e franqueado é fundamental. Eu não conheço nenhuma relação de sucesso onde é 80-20. É sempre 50-50. Então, busquem franqueadores que tenham marcas fortes, que tenham know-how, que tenham um centro de excelência operacional, que te promovam condições para que você, na ponta, tenha condições de se dedicar
a ter a melhor operação dentro da eficiência e das ferramentas que o seu franqueador te promove. Agora, de nada adianta você ter esse toolkit e não fazer o seu papel de Aí, cuidar exato. ali na frente, barriga no balcão, tá com o seu time, ser líder, inspirar, acompanhar, desenvolver os. Mesmo escopo, né? Pensa que o mesmo escopo que nós temos aqui de Sim. ter os nossos KPIs, promover cultura, promover crescimento, tudo que eu faço, o CEO da loja, ele é um CEO Vai da ter que loja. O CEO fazer. da loja tem que fazer. Ele não pode terceirizar a responsabilidade de treinar um bom time, de envolver e inspirar um bom time. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade é como é que em regiões já adensadas a gente promove um mindset de crescimento para os franqueados através de expansão, ou seja, ele vai ter que sair da zona de conforto dele, buscar crescer o parque de lojas ou até mesmo os canais, porque hoje a gente também é uma franqueadora, tem isso como diferencial, a gente não só permite, como incentiva e ajuda o franqueado a buscar, por exemplo, venda direta, no caso de Brasil Cacau, então ele pode ter uma rede de revendedoras, o que aumenta muito a capacidade de raio de atuação Que dele. legal. No Fantástico. caso da Brasil Cacau e da Copenhague, a gente também autoriza e promove, instrumentaliza o franqueado para ele ter pontos extras em momentos de alta demanda, como por exemplo Páscoa e Natal. Então ele pode ter uma loja, mas ele pode colocar 2, 3, 4 pontos extras em outras localizações. Isso tudo vai desenvolvendo o mindset de ganho de market share. Então eu falo, todos nós estamos aqui em busca de ganho de market share, porque a gente tem confiança que a gente tem um bom produto e uma boa equação, né? E que o consumidor clama, não é? A gente está atendendo um desejo do consumidor. Sim. Todas as pesquisas de marca que a gente faz, nosso NPS está na faixa de excelência há mais de 10 anos, são marcas muito bem vistas pelo consumidor. O único ponto que o consumidor ainda vê oportunidade de desenvolvimento é encontrar facilmente. Então, se ele precisa encontrar facilmente, eu quero que ter crescer com a exposição. minha rede de franquias. Hoje a gente faz aproximadamente 40, 45% da expansão com franqueados da rede, o que é Era isso que eu ia perguntar, né? o que é excelente, é um bom indicador para o mercado. E por que esse número varia entre 40 e 50, pode ser 80 em algumas regiões? Depende do quanto você está adensado e do seu plano de expansão. Então, se eu vou para regiões onde eu não tenho franqueados, tenho menos franqueados, é mais esperado que você busque leads, né? Porque você não tem por que adensar se você não tem ainda uma presença Demanda. massiva do franqueado. Você precisa primeiro desenvolver o mercado e depois aquele mercado que você começou a desenvolver, ele adensa com os próprios franqueados. Já em mercados como, por exemplo, o Sudeste, onde a gente tem uma grande concentração do número de lojas, idealmente seria crescer com os próprios franqueados da rede. Daí isso via através dos outros canais e outras franquias também, né? Ou como o Brasil. A gente olha hoje, o franqueado recebe essa visão de onde estão as oportunidades. E eu acho que esse também é mais um diferencial, porque assim, eu fico imaginando, né? Se eu estou dentro de uma franqueadora, que eu gosto, que eu admiro o trabalho, que eu sei que tem marcas fortes e que não tem oportunidade de crescer, algumas franqueadoras já chegaram, né, no seu Sim. full potential. Eu vou falar, puxa, mas então eu também estou limitado. Sim. No caso do Grupo CRM, ele está numa franqueadora que ele admira as marcas, que ele sabe que ainda tem um plano de expansão a capturar e ele pode fazer parte do plano. Por isso que eu falo que é um win-win, é ganha-ganha. Legal. Né? Isso. Legal, o nosso plano não é internacionalizar a marca, o nosso plano não é ir para outros canais, não é desfocar de franquias. Nosso plano é crescer com franquias. Né? Então, e nós temos uma rede hoje disposta a fazer esse crescimento conosco. Então, é uma relação muito ganha-ganha com quem já está na rede e com quem quer entrar. Porque ele também sabe que ele vai ter ainda um caminho de white space para ele crescer junto com a gente. E vocês fazem alguma análise de fit cultural com Sim. franqueado, assim, como que é essa análise? Não, Pra é um garantir processo, não é que- fácil, pessoal. Assim, é o que eu falo, a gente joga dentro realmente de um conceito de ter os melhores parceiros. Então, existe um scorecard, né, que é feito. Então, desde realmente um fit cultural, alguns assessments que são aplicados, entrevistas legal. individuais, né, com diversas áreas, com a área comercial, com RH, cada um com o seu financeiro, cada um com o seu expertise, para que a gente monte o scorecard do franqueado, para saber se o nosso franqueado daquela região está apto, porque também acontece muitas vezes dele Sim. não ser um franqueado com boa eficiência operacional, portanto a gente não pode dar a oportunidade para ele. E eu acho que isso traz uma régua muito alta, que é quem ganha é o consumidor, né, no final do dia, que é os nossos franqueados só podem expandir e aproveitar as oportunidades que nós temos se ele for scorecard 3 ou 4. Então, você mantém o nível Sensacional. de excelência numa barra muito alta, porque ele sabe que você está num plano de expansão, ele sabe que vai ter oportunidade, que se ele não tiver um scorecard mínimo, ele nem tem a preferência Sim. para exercer a expansão na região dele.
E essa questão do fit cultural acaba sendo muito fundamental para garantir a cultura, né, esses valores inegociáveis, Fundamental, senão não inegociáveis. faz sentido, porque a pessoa às vezes quer uma franquia para garantir aí um plano dela, né, mas se ela Uhum. não se é uma franquia que não tem o fit com ela, não, Sem por dúvida. mais Não que o existe produto seja cultura, não desejado. existe cultura certa e cultura errada. Existe você conhecer e É, saber se aquilo preenche os seus pré-requisitos dos seus valores inegociáveis, exato. né. É exatamente tão simples quanto o que a gente prega dentro das nossas casas, né. Ninguém É, vai chegar na minha casa e dizer que a criação que eu dou para o Bruno é certa ou errada. Ela exato. é condizente com os valores que eu e o meu marido acreditamos que a gente tem que formar nossos filhos, É, né. faz Pode ser sentido. diferente de outra família. O que dá confusão é quando você elucida, né, e dá o exemplo para os seus filhos, para os seus franqueados, para os seus clientes, do que você acredita, e você tá com pessoas que não acreditam na sua proposta, né. Então você Exato. precisa Interessante. deixar claro qual que é a sua proposta de cultura, o que você valoriza, quais são os seus inegociáveis, Uhum. né, e atrair pessoas que se sintam motivadas a fazer parte do projeto. Esse alinhamento resolve milhões noventa e e cinco por milhões e cento dos milhões de problemas. Exato. E desafios até que para todo mundo de nós, franquia né, reclama lá na ponta. Ah, mas o Sem dúvida. franqueado não faz. Cara, você voltar, Tá, provavelmente vai cair no alinhamento da cultura. Ó, nossa sim. cultura é essa. Tem várias outras franquias no mercado, né? Faz sentido pra você? Faz. Aí, Então, beleza, então vamos junto aqui pra frente, né? e até para o colaborador, né, eu até citei, acho que em outro episódio, eu tive um momento da minha vida, em carreira corporativa que eu fui aprovada em 2 processos seletivos, em 2 multinacionais gigantes, líderes no que faziam cada uma no uhum, seu mercado, de ramos totalmente diferentes, um do agro, outro de uhum. tecnologia. E aí, eu fiquei sofrendo com Qual qual decidir, escolher? porque eu recebi a proposta de uma na sexta e da outra na segunda, eram O muito salário era o semelhantes, mesmo, o local salário, era do lado do localização, outro. tudo. Uhum, E aí eu conversei até com o uhum, Baza, né, sobre isso, falei: "E aí, socorro, né, uhum. que você que conhece É o das fit empresas, os cultural. bastidores e tal". Hum, Ele falou: "Vai pela cultura. A cultura é o ar que você vai respirar". E aí eh eh, tinha algumas características de horário flexível, de, uma informalidade, um crescimento muito baseado nos resultados, né, independia, claro que tinha algumas regras, mas independia, uhum, não tinha no mínimo 2 anos. Não, se você teve uhum. resultado, cumpriu ali o ciclo de performance, É. tinha Suria. algumas características. Estacionamento era igual para Uhum, todo mundo, alguns dos benefícios eram muito parecidos para todo mundo, não tinha uhum, distinção de cargo. A outra era completamente o oposto, eu bati o cartão, tinha que bater uhum, cartão a ponto, uhum, né, a outra nem tinha. 7h42 e saí 5h38. Tinha 1h12 de almoço, não uhum, podia ter flexibilidade, promoção era a partir do seu segundo ano, uhum. e o presidente só podia estacionar no lugar, e aí tinha uma série de características ali. E E funciona, aí, né? Porque ela é pelo amor líder de Deus. global, Não, não líder tem global certo de ou errado, De tecnologia. mas tecnologia. E Funciona. aí, na época, gerou uma discussão e eu aprendi muito sobre isso, sobre essa questão. Olhando para os perfis, olhando para alguns amigos, familiares né, trabalhando com uhum, pessoas, eu entendia que aquela cultura mais tradicional, mais rígida, com todas essa uhum. disciplina muito diferente da outra em relação ao horário, Sim, benefícios e tal, faz mais sentido para sem alguns dúvida, perfis do que para outros. sem dúvida. Porque em contrapartida, se você tem essa flexibilidade toda na outra empresa, como eu Uhum, trabalhei, também era muito mais, ficava trabalhando até mais tarde. tarde, os horários Uhum, de almoço, embora eu podia fazer 2 horas e aí era um uhum. desconto ali, tinha dia que não ia ter hora de Uhum, almoço. Lá não, era obrigatório você bater o uhum. ponto. Então tem Prós e o contras, prós né. e contras, mas depende muito do perfil da pessoa, né. Uhum. Isso é muito legal. Que no final das contas, falta de rotina acaba gerando mais trabalho. É, Né? Então, inicialmente, para criar o hábito, ele dá realmente um É. trabalho, toda uma mudança. Mas depois é o que você falou, né? São E muito mais cultura ansiosas as cultura é o pessoas. que acontece quando você não está na sala, né, então, Exato. Isso aí. essa é a maior verdade. Então não adianta você ter todas essas regras, né, se de fato você não tem um time comprometido, com o desenvolvimento do teu negócio, né. Ways of Exato. work, isso na É. verdade o que você está trazendo são aspectos da cultura, sem dúvida, mas, eu acho que o mundo mudou muito também, né, depois da Sim, pandemia. Eu acho que todos nós líderes estamos enfrentando ainda alguns desafios de acomodação É isso aí. natural, né? Até com culturas muito bem estabelecidas, mas
também exige flexibilidade, né? Você não está abrindo mão dos seus valores, mas o como fazer mudou. Uhum. Perfeito. E acho que bons aqueles líderes que não ficam brigando tanto tempo com o espelho, né? É. Vamos adaptar, nos adaptar. A pandemia exigiu muito isso, né? Uma Ai, adaptação você tocou num rápida, ponto, a você vai ter que flexibilidade. contar. É muito, eu fiquei muito marcada por essa história da sua atitude, né, na liderança no período da pandemia. Foi lindo, não? Legal. Bom, pra gente a pandemia foi um pivô rígido, foi um divisor de águas. Vocês imaginam o desafio, você comentou rapidamente ali, né, da Páscoa representar hoje 30% do nosso faturamento e o fechamento das lojas aconteceu 8 dias antes da Páscoa e o nosso sell-in previa um crescimento same store sales de 20% para Uau! 2020. Então os produtos já Meu estavam pai do céu. todos em loja. E eu acho que isso fala muito sobre a cultura da organização. Eu estava desembarcando de Congonhas, numa dessas minhas milhões de visitas às lojas, e a minha diretora comercial me ligou e falou: Renata, de fato, as lojas vão fechar. Pra gente, não só pra mim, pra muitos empresários, Covid era China, né? A gente olhava e falava assim: não vai Muito, muito, chegar. muito Imagina, eu fenomenal. lembro já que falar, Imagina, você acredita o que tem, Brasil vai tem fechar a gente de loja no máscara? Brasil. Eu achava um absurdo no Né? começo. O pessoal já de Tudo mato no máscara. aeroporto. Eu Exato, falei, que que exagero, absurdo. ninguém vai, não vai fechar. Tal. E aí, quando eu desembarquei, lembro até hoje, eram quase 9 horas da noite, última ponte aérea voltando de Brasília. E aí, essa minha diretora me ligou e falou: Renata, de fato, as lojas vão fechar. Eu não tive a menor dúvida, assim, eu senti aí o lado vendedor, assim, eu falava: meu Deus, os franqueados estão baixando Nossa. as portas. Sabe o que é para um varejista ver a loja 20% mais de estoque positivado e você baixar a loja e não ter cliente para comprar a sua Páscoa no dia seguinte? Eu não tive a menor dúvida, fui para onde eu achava que era o local que eu precisava ter a serenidade para tomar as melhores decisões. Fui para as lojas para entender, né, o que, que era fisicamente. Eu queria olhar o tamanho desse estoque, o que era o franqueado tomando decisões com seus times, tal. Coloquei a Hartman House na época, que estava fazendo um planejamento de expansão para mim, para o gerenciamento do comitê de crise. E tomei uma decisão ali que foi muito importante para os aspectos culturais da nossa organização, que eu me pronunciei muito rápido, e isso trouxe muita segurança, Sensacional. né? Então foi dia 18, dia 21, a gente já estava com um plano ali estruturado, e eu disse para eles assim no meu primeiro pronunciamento: pessoal, a crise vai passar com maiores ou menores extensões. E nesse momento, eu vou ter, que vocês confiam em mim, eu sei que eu tenho a confiança de vocês, eu vou levar isso como uma grande responsabilidade, ter a confiança de vocês. E eu quero só tranquilizá-los dizendo o seguinte: de fato, a gente vai ter baixa visibilidade sobre o que vai acontecer, a gente vai ter que reprogramar, ter flexibilidade para reprogramar quase que hora a hora, estado a estado, porque abria uma cidade, fechava Nossa, outra, lembra? uma Era aquela loucura. situação toda. E é diferente de marcas que estavam no mercado, No por exemplo, mercado, supermercado, que era a primeira né? necessidade. A gente tinha uma Aí, Páscoa e não era a primeira necessidade, tinha loja especializada. então, E tinha um digital incipiente, ou seja, exato. né, era super complexo. Mas o ponto crucial que eu gosto de destacar aqui foi uma fala minha, e eu vi assim tantos franqueados me ligando, chorando, agradecendo. Eu falava assim: pessoal, a crise vai passar e as relações vão continuar. Eu vou cuidar das relações. Que a hora que a gente terminar essa crise, as relações precisam estar preservadas. Eu espero que vocês façam o mesmo na relação com o seu consumidor, com o seu colaborador de loja, com o seu shopping. Não adianta querer chegar aqui, né, e destruir as relações, porque tá todo mundo, é um pivô rígido, não é uma situação que aconteceu de forma unilateral. Todo mundo tá sofrendo e tendo que se adaptar da mesma maneira. Então, nós, como franqueadores, vamos ajudar vocês. Prorrogamos boletos, criamos condições comerciais diferentes, enfim, ajudamos a fazer a venda. Vamos nos concentrar na venda, que a gente precisa fazer de forma diferente acontecer. Temos uma Páscoa, o consumidor quer os produtos que a gente produziu, a gente precisa achar uma forma de fazer chegar esses produtos até os nossos consumidores, e vamos cuidar das nossas relações numa relação de confiança. Vocês confiam em mim? Preciso, olho no olho, que vocês confiem em mim, e eu quero confiar em vocês, vocês estão dando o melhor de vocês aí na ponta. Já eram, tô falando em 1.000, né, franqueados. E assim, um comprometimento. Acho que eu nunca vi um time tão aguerrido, uma cultura tão forte, tão mobilizadora em prol de um único objetivo. A gente vendeu 95% da Páscoa no full price. Vocês imaginam, assim, o que foi, né? Venda por WhatsApp, venda por delivery, e-commerce em todo o Brasil. A gente moveu catracas que a gente levaria, sei lá, 2, 5 anos para conseguir fazer. A gente fez em realmente 15 dias. E hoje o digital, por exemplo, já representa 17% do nosso faturamento. Muito legal, é muito icônica essa história. Renata, para fazer uma pergunta que acho que vai casar aqui com um presente que a gente vai entregar, mas quando você olha ali para a ponta, né, dos franqueados, o que você vê que os melhores fazem
e os que não performam tão bem, os piores deixam de fazer? Qual a diferença entre Muito os dois? legal, franqueados que estão me ouvindo aqui. Consistência. Eu não acredito num varejo, que a gente vive de muitos altos e baixos. Eu acho que quando você tem uma marca como é Copenhagen, como é Brasil Cacau, que são marcas consolidadas, fortes, que tem que te dá uma estrutura muito grande, você precisa trabalhar com muita consistência a execução. O papel do franqueado é executar bem, né? Então eu vejo alguns franqueados que, de alguma maneira, né, não conseguem performar tão bem, porque muitas vezes eles não entendem o papel das partes, ele quer fazer a Maria Chocolates. A Maria Chocolates não é a Copenhagen, né? Então, se ele é empreendedor, que tem o empreendedor e tem o intraempreendedor, né? O franqueado, ele é um empreendedor porque ele vai lá, ele monta a loja, ele põe o dinheiro da vida dele lá, ele toca a equipe, ele é líder, ele precisa estar à frente da operação, ele precisa conhecer o consumidor, ele precisa se mostrar disponível para o time, ele precisa trabalhar dentro de uma gestão humanizada, ele precisa estar aberto a conversar com o cliente, a olhar todos os pontos de eficiência operacional que ele tem, como endereçar, mas acima de tudo, ele precisa garantir consistência na aplicação do know-how que o franqueador transmite a ele. Então, aí fica a franquia, os né? mais O know-how. disciplinados e os mais consistentes são os que mais conseguem prosperar. Legal, bacana. Muito bom. E falando em consistência e prosperar. Sobre vender, porque no final das contas é isso, no né? fim das contas, sobre vendas, né? E franqueado feliz é franqueado que está vendendo bem. Olha, Né? Não tem indicador de Exato. NPS melhor. Não tem. Né? não Quando me tem. falam, De gente, felicidade. aconteceu alguma coisa aqui. Eu falo, o franqueado tá vendendo? Se o franqueado estiver vendendo, ele Gente, tá o resto a feliz. gente resolve. E aí não é só o Detalhezinho. franqueado, vamos combinar Claro. que todo mundo aqui, né? Cadeia, né? O drive de satisfação é manter. Por isso também da consistência. O reloginho, né, tem que funcionar. E varejo não tem retrovisor, né? A venda que você perdeu ontem não volta mais. Exatamente. Então é olhando para exatamente. frente que se E constrói. até a gente como cliente, né? A gente gosta muito mais, você vê muito mais movimento, onde tem movimento, Perfeito, Flávio. do O que... brasileiro gosta de uma fila, né? Adoro, Você adoro. Ninguém vê igual a lugar mais loja brasileiro. lá cheia, você fala, o que tá Nossa, coisa acontecendo? boa, né? É isso aí. Ah, muito bom. E aí, nesse sentido até de consistência, interessante, porque a gente conversando, estava contando um pouquinho para você ali nos bastidores, né? Eu vim para trabalhar com o Thiago para lançar a nova escola de vendas, que é hoje um guia de carreira para os vendedores, para realmente trazer essa questão da prosperidade. Então, a gente fala da consistência, porque muitas vezes tem essa questão do vendedor que está lá, é porque eu estou há tanto tempo, né? Eu recebi recentemente um currículo de uma pessoa falando que o sonho dela era trabalhar com o Thiago. E aí e me mandando no currículo, acessou toda a nossa equipe e tal, mandando o currículo, tipo, pelo amor de Deus, tal. Eu peguei e falei, deixa eu ver, já gostei da atitude. Falei, bacana, gosto, né? Assim, vamos ver o que que é. E assim, menos de um ano nas 10 empresas que trabalhou. Falei, vamos lá, então. Falei, então, nossa, sua conversa não é sobre trabalhar com o Thiago, sua conversa é sobre permanecer em algum lugar, Sim. entrar Sobre- na nova antes, sobre sua escola, carreira, se antes de- desenvolver, e Sim. aí a gente pode voltar a falar, e para a tua carreira isso vai ser. Então, a nova escola hoje, a gente fala que tem 3 pilares, né? O de desenvolvimento mais tradicional aí, que são as aulas, os cursos, né? Que realmente são bem atualizados e muito práticos. A metodologia é muito conhecida por ser prática e são vários especialistas em vários segmentos. A gente tem a própria questão da comunidade, que vendedor aprende com vendedor. Então, é Super. muito Franqueado aprende com franqueado legal. também. Exatamente. Exato, O vendedor e- dá mentoria para outros vendedores lá. E a gente Isso aí. criou, né, uma metodologia em que eles Muito dão legal. mentorias para eles levantam a mão. A gente fala sempre até no onboarding da comunidade, da nova escola de vendas, a pessoa responde o que eu quero ajuda e o que eu posso ajudar. Porque se você está Um numa assessment, né, comunidade, a gente precisa ter essa troca para verdadeiramente ser uma comunidade. E a parte de empregabilidade, onde a gente conecta empresas que tenham realmente oportunidades para a área comercial com as pessoas que estão sendo formadas lá, né? Então, a gente teve até um depoimento ontem muito emocionante de um dos nossos monstrinhos, que o Thiago chama carinhosamente de monstrinhos e monstrinhas das vendas, e colocou em prática e fechou um contrato que ele estava visitando há 3 anos um cliente. E Legal. era um cliente, um contrato grande Trabalho- do agro. E aí é justamente essa questão da consistência. Não vendi em 3 anos. Então, assim, E já teria. perseverança, né? Quantos teriam, né? A Exatamente. gente fala Vendedor a tem que ser consistência, perspicaz. a persistência
E aí ele foi contando assim: olha, eu tento há 3 anos, e aí agora eu coloquei em prática um script que vocês forneceram e o resultado veio. Então, a EQI, que é outra parceira nossa, Uhum. está patrocinando uma assinatura anual. Então, Legal. para você dar para Uhum. alguém, eu sempre Para algum brinco grande aqui, vendedor, algum para um franqueado que está vendedor, alguém que merecendo, Muito você, bom, ou que muito você está bom. queira. precisando, O que que tem você vê que está potencial, mas está precisando. precisando. E aí eu vou deixar com Obrigada. você. Fica à vontade. Obrigada. Gente, isso aqui é um passaporte, né, É. porque a gente, de fato, conhecer o trabalho de vocês e, de novo, o trabalho de vendas, ele é contínuo. Mais um Exatamente. exemplo importante de consistência, né. Sim. O vendedor, muitas vezes, os bons vendedores, às vezes, caem numa cilada que eles próprios, criam, que é: "Ah, isso é instintivo". Vendas, uma parte, você pode ter uma predisposição a ter mais facilidade, porque você é mais Para algumas comunicativo, habilidades para dentro de algumas vendas. habilidades dentro de vendas, mas é treinável, Sem né, dúvida, sem 100% dúvida. treinável. E você precisa estar reciclado, atualizado, buscar Lifelong novas learning. metodologias e justamente a questão do comportamento do consumidor, né, porque antes de eu conseguir ser um bom vendedor, eu preciso conhecer o comportamento do meu consumidor, né, ele Exato. está mudando e está mudando muito rapidamente, então, invistam aí e estejam sempre atualizados. Eu falo que não Que tem bom. jornada de venda, né? Existe jornada de compra e a gente se adapta à jornada de Exato. compra. É isso, né? Quem É isso. define o caminho é o cliente. Então, entender muito e tem toda uma metodologia, né? Mudou muito, né, com o Muito, digital, muito. hoje em dia as pessoas querem resolver uma das disciplinas de fazer caber tudo no tempo é resolver em um clique, É isso né. aí. É A isso minha aí. vida Exatamente. hoje, assim, eu não vou num shopping para comprar presente, roupa, não vou Eu não mais, quero. Não, né, eu não tudo faço a um mercado há clique, eu não muito faço, não tempo. faço mercado, não vou no shopping, não vou na farmácia, é tudo via aplicativo de delivery, malinhas que chegam, malinhas que vão embora e a gente vai Exatamente. resolvendo as Exatamente. coisas A de vida maneira mais assim, prática. otimizando o nosso Como tempo. é que eles querem comprar, a gente vai se adaptando, né? E é uma Exato. ciência, né? Então, a metodologia, existe um passo a passo, e Uhum. ainda é muito difícil para a maioria dos vendedores entender isso. Que hoje vendas é muito mais sobre disciplina, rotina, sobre ritual, do que sobre uma grande habilidade, Sim. né? Porque é muito pelo. E sobre pelo... um grande instinto, né, muitos acham que é: "Ah, Exatamente. eu nunca vou conseguir ser um bom vendedor", né. Não, Exatamente. e a gente tem pessoas que se formou em educação física, são excepcionais. Eu tenho engenheiros incríveis viraram vendedores. É muito Uhum, mais sobre rotina, e ritual, disciplina, que sobre uma uhum. grande habilidade natural, né? Muito bom. E até indo para a parte do financeiro, que a gente estava comentando aí Uhum. sobre É. carreira, né, do Bruno, do seu filho, a gente tem um e E que aí ela assim como você tem sangue de vendas, né? O Juliano Uhum. hoje é um grupo com quase 50 bilhões em custódia já. A EQI cuida de toda a parte financeira nossa, pessoa física, dos nossos Uhum. sócios, da empresa também. E o Juliano, quando você pergunta, Juliano, o que é a EQI? Ele fala, é uma escola que forma vendedores. Por acaso eu tenho produtos financeiros. Então, mas Uhum. se amanhã eu não puder vender, em 6 meses eu sou a maior empresa de cosméticos, porque eu formo, Uhum. e realmente, ele contrata de 500 a 800 vendedores todos os anos, né? Ele tem uma máquina comercial incrível, inclusive a gente leva empresários para conhecer como que é a Uhum. máquina de aquisição de leads, como que eles tratam os números, enfim. Então acaba sendo uma grande aula. E a gente chegou, graças a Deus, no patamar que a gente pode escolher os parceiros, né? Então, tanto Uhum. a Sankia, quanto a Líder, quanto a EQI, são Uhum. parceiros que têm sangue de vendas, quer dizer, vivem Que aquilo, legal. vivem vendas e apoiam os nossos, não só esse projeto, como vários outros projetos nossos. Então é muito legal. Tá todo mundo falando a mesma língua, que é a língua Todo de mundo. vendas, né? Que bom. uhum. Vamos passar Agora para Renata aí a bom, pergunta. agora A é gente uma não pergunta sabe que surpresa, pergunta que inclusive é, pra né? A gente. gente não sabe. Temos uma Pergunta surpresa, coach. gente. A gente não Olha sabe. só. Pode ser aleatório Escolhe aqui? qualquer uma, pode Aleatória, mexer. Ai, ai, ai. surpresa. A gente não sabe. Quem formulou essas perguntas? É uma caixinha É que vem uma pronta. A gente nem Vem quer conhecer essa pessoa pronta. para não 100 ter problema perguntas de. para iniciar um processo de autodesenvolvimento e alta performance. Aí, Vamos vamos ver o ver. que Vamos vem. lá, Às vezes hein. é umas levinhas. A gente pode Só virar. Ao contrário, virar. vai. Vamos ver. Olha, O quê? foi É levinha não. Conta. profunda? Não? Foi capciosa essa aqui, ó. Nossa, eu gosto, eu Qual gosto. é o seu problema atual? Ainda bem que a pergunta é para você, não é para mim. Uau! Eu consigo responder Uau! essa. Olha, vamos Nossa. encarar como oportunidade, né, Isso. Chama de desafio. vamos colocar de desafios aqui. Eu acho que hoje o nosso grande desafio, quem está acompanhando o nosso segmento, né, o cacau, que é uma commodity, fundamental para o nosso negócio, principalmente porque o nosso chocolate, ele é 100% cacau, não usa nenhum tipo de gordura hidrogenada, então é líquor e manteiga, teve, né, o seu recorde alcançado. A gente teve um impacto muito significativo de aumento de preço dessa commodity. Ela chegou a uma marca histórica, né, de quase 12 mil
dólares a tonelada. A gente saiu de uma projeção inicial de 4.500, 5.000 dólares para 12.000. Nossa, Então, e para baita nós é variação. inegociável, nós não vamos fazer nenhuma alteração, fica aqui o meu compromisso, não faremos nenhuma alteração nas nossas formulações. Então, estamos aqui com esse desafio, né? Não só nós, de novo, aqui é todo o segmento, de como transpor, né, esse momento de, 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 de- assim, recorde, né? Nunca houve uma precificação tão alta dessa Quase 3 commodity. vezes, é isso? Quase 3 vezes, quase 3 vezes. Então estamos aqui nos reinventando, Porque Você né, não dá para consegue, chegar você e consegue repassar trabalhando. 3 repassar Não, vezes, não três é vezes o pode isso que valor eu ia para você? falar. repassar, não pode repassar 100% no preço, então, mas tem mercados, assim, alternativas importantes, né. Então a gente tem uma grande presença, por exemplo, de marshmallow dentro do nosso composição de portfólio, que é em Boa. abenta. A gente tem lajotinha, que é um produto super legal e que tem a base waffle, né, a cafeteria, também o café também Delicioso. está nesse desafio É. Também. do aumento de preço da commodity, mas acho que são em momentos como esse, né, que a gente vê a nossa capacidade de buscar realmente a reinvenção. Fantástico. E nessa linha pessoal, você desliga em algum momento, assim, você consegue desconectar? Olha, eu acho que esse é um desafio, né, de muitos, apesar de ser muito disciplinada. Eu tenho mais dificuldade de me desconectar, mas eu tenho 2 momentos que para mim são sagrados. Então, é o momento da minha atividade física, por isso que eu falo que eu tenho que começar o meu dia nessa minha agenda de autocuidado. Eu sou muito rigorosa. Eu tive, né, um episódio bastante difícil na minha vida. Eu sou uma ex-paciente oncológica, tive um câncer muito duro o ano Nossa. passado, então eu me vi realmente nessa situação dessa agenda, o quanto foi importante eu ter nutrido uma vida, não são meses, é uma vida de agenda de autocuidado, porque de fato eu estava muito mais preparada para combater, né, esse câncer e hoje estou aqui ótima, curada, Amém, Que graças bom, a amém, que Deus, bom. né, com uma bênção enorme amém. aqui. Então acho que é um momento que você também para naturalmente para fazer uma reflexão, Sem né, da sua dúvidas. vida. Senhora. Então o momento da minha atividade física é um momento que sim, eu diria para você que eu consigo me desconectar. E aos finais de semana eu gosto muito, um dos meus principais hobbies, e é um hobby da família, então é muito gostoso porque é um momento que eu também tenho a oportunidade de estar com o meu filho, com o meu marido que adora. A gente gosta muito de navegar, então quando eu tô Ah, no que mar, delícia. que eu vou quase todos os finais de semana, consigo me organizar aqui para passar os finais de semana em Angra. É um momento que eu tenho um pouco mais de facilidade também no mar, de estar mais presente de corpo Ó, e alma, né, aquele uhum. momento com a minha família. Que Que delícia. legal, Bom, gostoso. é a parte do exercício se É desligar. fundamental, A hora que gente. você está correndo tanto, a hora que você está erguendo um peso, você não Você não consegue realmente consegue pensar em outro pensar em negócio, outras a não coisas. ser. É verdade, não é só uma questão, existe uma questão de desligar realmente Exato. do dia a dia. E se É você verdade. não fosse vender o que você vende hoje, o que que você venderia? Vendedor vende tudo, gente. Qualquer Vendedor coisa. vende tudo. Eu gosto muito de Então, moda. acho que tem um bichinho, assim, que Aí, a gente faz em ambiente aí. aberto com a É. natureza. Tem Aí, horas que pronto, o saiu, ar, acho que prontinho. eh, eu gosto muito de moda, então talvez, fosse um mercado que atrairia minha atenção. Bom, o que que te emociona, que te dá um nó na garganta? Meu Toda vez que você filho, fala. né, que Ah, gente, É, né? como é impressionante, eu fiquei tão emocionada com os 18 anos dele, porque foi um filho muito esperado, muito desejado. Eu tive uma gravidez muito difícil. Foi um momento pós-parto super super, né, tenso, né. complicado lá e eu ver ele, né, hoje, falou: "Meu prematurinho de 1,90 m", Olha, né, nossa, coisa mais linda, graças a Deus super que bênção. saudável, né, super bem encaminhado na vida, um menino de valor, super estudioso, enfim, tenho certeza que vai ser um menino que vai formar uma família linda. Então, o que me emociona são as conquistas do Bruno, com Que certeza. Que delícia. demais. E para finalizar, fazer uma pergunta aqui que a gente gosta aqui, resume um pouco, né, dos valores da Uhum, história do daqui para frente, né? E daqui vários e vários e vários anos, né? Renato já não está mais aqui na Terra, já uhum. foi para outro plano. Alguém vai lá e joga no Google seu nome, o que que você gostaria que aparecesse lá? Olha, eu acho que é muito gostoso quando você vive a vida querendo deixar um legado, né. E ter participado mesmo desse grande movimento, né, de uma marca que é histórica no Brasil
e que fez esse crescimento, que manteve, que eu brinco que tem tradição sem ser tradicional, né? Que é uma senhora startup de 100 anos que pulsa inovação. Eu acho que se jogassem meu nome no Google, né, e essa história toda que foi construída, um como tão bonito, né, de como cuidar das pessoas, como emocionar, como surpreender, como ter uma gestão super humanizada, com vontade de que todo mundo, porque acho que essa história não é a história da Renata, né? Sem dúvida. É muito legal. Eu espero que todos que participaram dessa história, né, tenham esse senso de terem deixado a sua digital, de verdade, de forma genuína, né? Deixaram a sua Uhum. digital. Então, eu acho que esse lado meu da persistência, as pessoas falam: "Ah, Renata é incansável, né, não tem chocolate nas veias, é um combustível quase que irreplicável", né. Como é que a gente traduz essa vontade voraz, né, de trabalhar por um propósito maior e de deixar uma marca pessoal, talvez é o que mais me represente hoje. Olha, Legal. além do conteúdo, assim, muito inspirador. Muito Ah, inspirador obrigada. dessa vontade, gana de fazer. E acho que vindo da história, imaginando Uhum, que realmente, né, depois de muitos anos ainda, uhum. alguém se conectar com algo que você deixou, É muito né? legal, É né. Eu acho que sensacional. Não, e você ter o que é difícil, viu, para um founder, para um CEO que está há 30 anos como eu dentro de uma única organização, você ter esse desprendimento, e eu acho que muitos erram por não conseguir, não é fácil, mas eu acho que eu tenho esse bom, equilíbrio entre, para mim a marca é muito maior do que eu. E eu tenho isso uma aí. responsabilidade muito Exato. grande de perpetuar. É um business de 100 anos, não é uma brincadeira. É um negócio que mexe com a emoção das Sem pessoas. dúvida. Você Então, vê, chega a os sacolinha. movimentos, né, É. estratégicos que a gente faz é para garantir, né, que exista a perpetuidade desse business, né? Daqui Uhum. 100 anos, os meus tataranetos estarão provavelmente, né, se emocionando de uma outra maneira, num outro Claro. ambiente. A gente não sabe como é que as coisas vão mudar com É. essa velocidade que tudo está acontecendo, mas que todo mundo que sente, né, na minha cadeira, tenha essa responsabilidade de saber que está lidando com uma marca. E olha, fica aqui o meu relato pessoal do que é a dor e o sabor de sentar numa cadeira como essa. Eu digo que muitos olham o tamanho do privilégio, por ser uma marca incrível, icônica, que mexe com a emoção das pessoas, mas eu digo que o privilégio é do tamanho da responsabilidade. Né, você Exatamente. tá, à frente de uma grande organização que tem marcas tão fortes, com histórias, né, que representam a cultura brasileira, é uma grande responsabilidade. Eu não sei se já foi tema, se não foi, acho que aí uma ótima ideia para discutir com marketing, né? Uhum, Mas eu achei, a gente falando aqui, como foi falado, veio do uhum. sentimento, né? É olhar a sacolinha, é impossível não sorrir. Já tem Possível o não nome de sorrir. uma campanha já, né? Porque É. é muito legal. Quando realmente chega. Impossível não se emocionar, acho que mais do que É, sorrir, né, não se se emocionar. emocionar, Chega não ali é muito conectar com legal. alguma história, É, né, vocês é. É muito contaram ali, legal. o Voraz, é o filho de vocês que É o ama e Theo. É o alimenta? O Theo. Theo? Nossa senhora. E todo mundo tem seu ritual, como come, como esconde, o que as pessoas É, escondem de Copenhague, vocês não têm ideia. Né, o exatamente. último a comer na Páscoa, ele pega o É. produto, a gente conversando com o consumidor, eu escondo no meu guarda-roupa, eu vou à noite sozinho, só eu comer, porque É, eu não quero dividir. com filho Pô, quando eu então, né. chego, né, com o Theo, é criança é Uhum. mais ainda, porque a Que criança, idade que né, ele ela tem? 7. 7. Então, É. a criança é emoção pura, né? É, Ela fala, se ela sem não gosta, ela filtro. não sem filtro. A gente chega lá, e principalmente com o Iabenta, A cara. às vezes ele tá jogando videogame, que é uma Uhum, paixão, né? sim. Ele larga o videogame e vem assim com o Olha, negócio. É muito estamos legal. Não, É com uma muito legal. moral com o Theo, Então, hein? exato. olha, Largou o Não, com o videogame Theo. pela nossa, para Inhabenta. largar o videogame. Então, assim, é um Ah, barato isso, né? Olha que legal conseguir criar ah. o produto, mas criar a marca, o É. sentimento da marca nas pessoas, né? De chegar a fazer O isso. Não. todo, o Então, todo, né. Uhum. Que olha, Tá legal, bom, muito muito parabéns, viu? legal, obrigado, viu? Obrigada muito pelo bom. convite. Obrigado, olha, tenho certeza aqui, ótimos cortes que vão dar aqui, mais um doutorado aí, não só do conhecimento, da Uhum. rotina, mas principalmente dessa que é o que a gente mais quer, mostrar a mentalidade Hoje, de do seu. pessoas que têm gigantescas responsabilidades. Então, É isso. obrigado, foi um espetáculo aqui e seja bem-vindo, o Obrigada. que precisar, a gente está aqui também aberto para poder ajudar, Prazer, tá Muito bom? obrigada. bom, Valeu. foi Galera, a todos ótimo. vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.